Fala, fiel! Eu sou o Carlos do canal 100% Corinthians e hoje venho com notícia pesada. Samir Carvalho trouxe indícios de que Yuri Alberto está de saída do timão na próxima janela. Grande, importantíssimo, hein? Vou falar para vocês porque Yuri Alberto deve deixar o Corinthians na próxima janela. Há uma conversa nos bastidores dentro do Corinthians que eu vou te contar. Vamos também falar nesse blend os verdadeiros motivos que causam irritação em Memphis Depay. Lembra aquele tweet dele? Vou te contar o que causa irritação no jogador holandês. No vídeo dele, ele mostra que já existe desgaste nos bastidores, que cláusulas do contrato teriam sido alteradas ou simplesmente sumido dos documentos oficiais. Também fala de atritos com Memphis Depay dentro do elenco, sugerindo que a convivência não estaria das melhores. Flamengo, se enfrentam na Neoquímica Arena às 20h30, cobertura completa do canal Café do Setorista. Vai ter o pós-jogo aqui, hein? Vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista. Assim que a bola parar de rolar, eu entro ao vivo, pra gente falar muito desse duelo contra o Flamengo. Olha só, o Corinthians continua tendo seus desfalques, principalmente Gá e Memphis, que sempre tem um probleminha ou outro, muscular, enfim, uma lesão ou outra, e ficam de fora dessa partida. Por outro lado, o Corinthians tem a volta do Guinegão, cheio de paixão, para formar a dupla de ataque com Yuri Alberto. O técnico Dorival Júnior, informação que eu tenho para vocês, testou linha de 3 novamente, que vem atuando, tá? Muita gente não tem gostado, mas a linha de 3 ganhou e perdeu, Perdeu para o Sport, mas ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense, enfim. Ganhou do Atlético Paranaense. Então, olha só, hoje, pode ser que ele volte com o Losango, porque houve o teste com o Losango, tá? Só para ter uma ideia, Hugo Souza no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, no meio campo, Ranielli, tá? Ranielli no meio campo, Martínez, Michael e Bidon. Aí ele pode fazer o Losango. E no ataque, o Yuri Alberto com o Guinegão cheio de paixão. Se ele for jogar com linha de 3, entra o Anchilleri. Se o Anchilleri entrar, vai sair um volante. Não vai ser o Ranielli, que o Ranielli é super titular. Ou aí deve sair ou o Martínez, o Michael ou o Bidon, Faça a conta aí você. Eu acho que pode sobrar aí pro Michael, enfim, apesar dele gostar muito do Michael, porque ele tem usado o Bidon, O Bidon é o que mais se aproxima da característica do Garro. Tá distante ainda, mas digo, é o que tem, para fazer essa substituição, tá? Esse é o time do Corinthians, Agora, o time do Flamengo é um time que o técnico Felipe Luiz vai poupar, mas, meu amigo, isso não é notícia boa, porque o time do Flamengo é uma seleção, velho? Enfim, é o melhor elenco, com certeza, aí da América do Sul. Olha só, o provável time do Flamengo não tem o Ayrton Lucas suspenso, então o Vinha deve ser o lateral esquerdo, caso ele poupe o Alexandre, os 3 laterais esquerdos. Então, assim, o Vinha também é muito bom jogador. O Saul, Jorginho e o Plata também podem ser poupados. Vamos para um provável time rapidinho. Rossi, Royal, Danilo e Léo Ortiz, ou Léo Pereira, tá? E o Vinha na lateral esquerda. No meio campo, os reservas, O De La Cruz, o Alan, o Arrascaeta, e no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino ou Cebolinha e Bruno Henrique ou Pedro. Ah, te lascar, velho? Aí não dá, meu irmão. Então vai ser um jogo difícil, mas acredito que o Corinthians tem que igualar na raça e na vontade, por isso que a torcida fez aquela visita, porque o torcedor é inteligente, ele sabe que o Corinthians tecnicamente não tem time hoje para bater de frente com o Flamengo, mas se igualar na raça e na vontade, quem sabe o Coringão sai com os 3 pontos hoje na Neoquímica Arena, tá? Comenta aí o que você acha das escalações e tudo mais e deixe o seu likezão. Olha só, tem uma empresa no Corinthians que o Corinthians não acha o contrato dela, tá? O conselho já pediu informações, abriu-se uma investigação, uma auditoria. A empresa é responsável pela logística no Corinthians, A empresa que fecha hotel, alimentação, valores, enfim, estadias em viagens do Corinthians, ela envia a nota para receber, mas o Corinthians não achou o contrato, é uma empresa que foi contratada na época pelo Augusto Melo, e está muito estranho, claro que talvez eles não acharam, podem achar, enfim, mas o Corinthians agora quer explicações, vai entrar em contato com a empresa, tá? O conselho já está apurando tudo isso, tá? Já está apurando tudo isso, ela organiza as viagens do clube,
fecha aí os hotéis, né, segurança para os hotéis, buffet, enfim, foi contratada na época, né, do Augusto Melo e não se acha o contrato. Então o Corinthians quer saber se tem uma empresa hoje trabalhando sem contrato no clube, que não faz sentido nenhum, tá? Então o Corinthians abriu aí uma investigação, possa ser que o contrato esteja lá, eles não acharam, mas algumas pessoas vão ter que responder para, né, saber, né, onde está o contrato, enfim, e o Corinthians, né, começar a ser um pouco mais transparente em tudo. Deixa o like, comente aqui embaixo o que você acha disso tudo. As irritações de Memphis Depay no Corinthians. Eu apurei para vocês, né? Lembra aquele tweet dele? Eu vou falar que não sei o quê. Estão me usando em questão política. Primeiro que o Memphis entende que algumas informações saem porque ele foi trazido pelo Augusto e pelo Pedro Silveira, e os dois já deixaram o clube. As pessoas querem atingir o Pedro Silveira e o Augusto, e aí atingem a principal contratação deles, que é ele mesmo, o Memphis Depay. Eu achei meio viagem isso, tá? Enfim, mas tudo bem. Ele tem uma relação muito boa com o Pedro Silveira, né? O Pedro Silveira tem vários restaurantes pelo Brasil, enfim. Está sempre com o Pedro Silveira. Então, né, eu não sei o que o Pedro Silveira passa para ele, mas eu acho estranho o Memphis ter essa ideologia política, né? Conhecer tanta política do clube, né? Um cara que nem fala português, enfim, e também, né, não tem que estar envolvido com isso, mas a guerra política, né, incomoda um pouco, e ele tem algumas pessoas ali que incomodam ele, pessoas que passaram a trabalhar no departamento de futebol após o Osmar Stabile assumir, que o Memphis não gosta, tá? E aí ele acha que ele é usado. O valor da suíte do hotel dele é uma coisa que irritou demais. Acho que isso aí, naquela época, naquele tweet, o que estava mais carregado é uma matéria que saiu falando do valor, né, lá da suíte que ele mora no hotel. Segundo ele, o valor está totalmente errado, e é o Corinthians que paga, né, esse valor, e o valor está totalmente errado. Ele até rebateu publicamente, foi no tweet da matéria, enfim. Eu até não me recordo agora quem escreveu essa matéria, tá? Mas essa daí é a principal irritação dele também, essa questão, tá? Outra coisa é o Alex Cabreira, que voltou, né? O fisioterapeuta que voltou, falaram que o Memphis que pediu, e o Memphis alega nos bastidores que não foi ele que pediu. O Alex Cabreira foi mandado embora porque tem parentesco com Augusto Melo, e volta ao clube após um pedido dos jogadores, tá? Os jogadores do Corinthians pediram o Alex Cabreira de volta. Eu trouxe isso para vocês. E falaram que o Memphis liderou isso. Ele alega nos bastidores que não liderou nada, né? Nem pediu o Alex Cabreira de volta, que ele não tem nada a ver com isso. E então estão usando a imagem dele politicamente, dizendo, o cara quer colocar as pessoas do Augusto de volta no clube. Aí você vai entendendo toda aquela questão, por que o Memphis, né, falou que estão usando ele na questão política, né, jogando um contra o outro, tá? Essa do Alex Cabreira, ele ficou injuriado. Outra coisa também, em relação, né, aos fatos aí que geram insatisfação no Memphis, aí eu trouxe para vocês o caso dele ter jogado, né, após a data FIFA, que eu trouxe todos os bastidores, teve a conversa com o Dorival, e o Dorival falou que ele ia ser utilizado, ele aceitou, só que ele não esperava que ia ser titular. E aí ele lesiona bem no primeiro tempo, ele acha que tinha razão, o Dorival estava totalmente errado, ele ficou muito bravo, saiu conversando com todo mundo lá, chamou responsáveis, autoridades no Corinthians para dizer que foi um grande erro. E houve um conflito ali, né? Enfim, mas ele quer dizer que o fato de ter vazado isso também não agrada muito, quer colocar ele contra o Dorival, mas foi o que aconteceu, ele ficou super insatisfeito, tá? E a questão do Diego Pereira, né, que foi aquela foto que ele colocou, uma foto que, enfim, até pediram para ele não postar, ele postou, acabou jogando uma indireta lá, né, deixou até o Diego Pereira numa situação difícil com o Dorival, porque eles se dão bem, mas ele acabou fazendo isso. São as irritações de Memphis Depay nos bastidores do Corinthians. Eu quero a sua opinião, se o gringo tem razão ou não. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. De Memphis para Yuri. Você sabia que o Yuri ficou chateado um tempo atrás, quando não estava jogando, porque o Corinthians recusou a proposta da Roma, da Itália? É isso que aconteceu, tá? O Yuri não gostou do fato do Corinthians ter recusado a proposta de bate-pronto. Ele achou que deveria ser, né, ter tido uma conversa, né, alinhado alguma coisa para o final do ano, enfim, deixado a porta aberta com a Roma.
E o Yuri, apesar dele falar que não, tá? Vocês sabem que o tempo é rei, a verdade sempre vem, e eu tenho coragem de dizer aqui, ele queria ir embora, ele gostaria de ter ido para Roma. E ele ficou chateado. E agora houve uma promessa da diretoria corintiana que vão negociar ele no final do ano. Aí ele ficou mais calmo, tá? Então o Yuri tem tudo para deixar o Corinthians na próxima janela. Primeiro que a gente sabe, né, que o próprio agente dele tem uma porcentagem na venda dele. E ele não pode perder esse time. E é uma grana interessante, tá? Enfim, ele vai ganhar aí, né, uma grana boa em cima, né, da parte do Corinthians, tá? Que o Corinthians vai vender, ele tem 10% do valor que o Corinthians receber. Então ele tá super, né, empenhado nisso, o Yuri quer, e agora o Corinthians prometeu. Então na janela desse final de ano, tá? Ou janeiro, né? Porque a janela começa em dezembro, mas invade em 2026, o Yuri Alberto tem grandes chances de deixar o Corinthians por uma promessa do clube nos bastidores para ele. Deixa o like aqui, comente aqui embaixo tudo isso, inscreva-se no canal, muita gente me segue todo dia, participa de live e não é inscrita, pô, se inscreva no canal, meu irmão, e ative as notificações e eu aguardo você no pós-jogo do canal Café do Setorista. Não esqueça de deixar o hype, anuncie sua empresa no canal Café do Setorista, não esqueça que hoje, né, no intervalo do jogo, é exclusivo ao vivo, né, o Café do Intervalo no Instagram, tá? Então estarei lá, você tem que me seguir no Instagram, então já vai me seguir lá. Samir Carvalho, _jornalista. O canal de WhatsApp, onde eu jogo o link, ó, tô entrando agora, então você vai saber a hora que eu vou entrar. Agora, fiel, você acha que essa saída é inevitável ou será que o Corinthians vai conseguir reverter essa situação e manter Yuri? Comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. No próximo vídeo, vou trazer documentos, prints do contrato e falas inéditas sobre esse possível negócio. Até lá e vai Corinthians!